Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, edição de número 13. Para quem não me conhece, esse que vos fala é o Caio Granelis e eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro. Boa noite, Lucão, para falarmos sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, especificamente sobre a 15ª rodada, sobre os jogos que aconteceram no meio de semana e também sobre os que vão acontecer. Lucão, como você está? Muito boa noite, senhor Caio. É uma excelente semana para todos. Eu vou bem, meio triste porque eu não acertei nenhum resultado de hoje, né, nas apostas, né? Mas eu vou bem, uma rodada bem interessante, mais pelo sábado do que pelo domingo. Até com a despedida, vamos assim dizer, do Fred. De fato, agora ele vai se aposentar. E Perfeito. vamos falar do decorrer da rodada e do que aconteceu no meio da semana, momento fofoca e mais alguma coisa que possa vir aí, porque o nosso feeling ele é muito imprevisível, sabe? Maravilha, Então, você já tem aí em mente o seguir. momento fofoca da semana? Olha, eu tenho aqui, eu não sei se é porque como tem a janela de transferências, né, é meio que momentos fofocas, mas já com as transferências rolando, renovações de contrato, mas há algumas coisas um pouco bizarras que eu queria comentar sobre. Muito que bem, Lucão, muito que bem. Então vamos lá, rodada, como você já adiantou, né, muito boa. A gente teve líder perdendo, o ex-vice-líder também tomando um vareio de bola. Como você comentou, os jogos de sábado, na verdade, garantiram essa rodada, né, porque domingo foi bem fraco, as partidas que aconteceram, começando pela partida das 11 horas, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela. Uma derrota que custa, não há dúvida nenhuma. Eu não me recordo da minha carreira de uma derrota assim, mas foi uma derrota justa por aquilo que aconteceu em campo. Mas a gente não pode começar de outra forma que não seja com a partida que abriu a rodada. Fluminense 4, Corinthians 0, Maracanã lotado. Gol de número 199 do Fred, né, no Campeonato Brasileiro. Isso. Ele que se despede na próxima partida contra o Ceará. Está encerrando sua carreira, belíssima carreira do Fred, inclusive. Sempre achei um baita de um atacante. Fez gol, né? Num time do Corinthians esfacelado, se assim podemos dizer. O Vitor Pereira tem muitos desfalques, tem mais de 11 jogadores, na verdade, entre departamento médico e afins. Poupou, né, pro meio de semana, já que o Corinthians joga contra o Boca na Bomboneira, e o Fluminense não quis nem saber, não quis complicar o jogo também, foi aquele bom vira 2, acaba 4, dois gols em cada tempo, 4-0 pro Fluminense, Cano brocando 2 aí, brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Lucão, suas impressões a respeito aí do vareio de bola do Mister Fernando Diniz e os seus comandados. Primeiro eu gostaria de ressaltar a sua eloquência com as palavras, que eu confesso que é a primeira vez que eu escuto a palavra esfacelado. Assim? A primeira vez. Que é isso? Primeira vez. Só deu Fluminense. Eu acho que o Corinthians deu 2 chutes no gol, foi muito. Mesmo depois com a entrada de Roger Guedes, Juliano, o Corinthians não criou absolutamente nada. Tomou um vareio de bola. O Corinthians não sabia se marcava pressão, não sabia se marcava atrás do meio de campo. Não se achou em campo. Fluminense merecedor e o Fred mais merecedor ainda essa despedida, né? Em caso no Maracanã. O próximo jogo do Fluminense tá fora, eu vou até conferir aqui enquanto eu falo. Fluminense e Ceará, o próximo jogo. Isso, lá no Ceará, né? Então, Não, é no Maracanã. no Maracanã? É no Maraca. Eu jurava que era fora. Mas enfim. É porque esse jogo contra o isso Ceará mesmo. foi o primeiro que acabou os ingressos. Exato. É sábado às 19 horas. Se você Perfeito. quiser assistir aí a despedida oficial do Fred. E, cara, foi até emocionante, tanto o gol quanto a declaração dele. Eu me Ele emocionei, ele falou confesso. da questão da visão. E eu duas teses aqui que talvez tenham causado esse agravamento da visão do Fred, que era ver o time do Corinthians criando jogadas ou ver o segundo tempo dos jogos do São Paulo. Talvez os dois em conjunto eu acho que tenham piorado o... Imagina essa combinação. Rapaz, eu acho que ele via um com cada olho, então isso deve ter afetado muito ele. E o Fred, a gente vinha falando que no começo do ano ele já estava completamente biruta. Já. Não, Então, o Fred, ele despirocou faz tempo já. Então eu acho que talvez, como ele havia dito ali no final do jogo, a cabeça dele não estava muito boa. Então é consequência de um monte de coisa e, cara, que bom, é uma despedida de certa forma digna. Talvez ele merecesse até um pouco mais pela carreira que ele teve. O pessoal, eu acho que às vezes pega muito no pé que ele estava, se eu não me engano, ele participou de 2 Copas.
A de 2006, que E não tinha nem como ele entrar, que era um time muito bom, naquele time ali não tinha como. e ele ficou marcado, né, de 2014, né? E de certa forma até é um pouco de injustiça com ele. Mas ele sempre foi um excelente jogador e ele merece esse carinho, tanto que a torcida do Fluminense quanto quem aprecia o futebol tem com ele. Concordo 100%. Cara, essa despedida do Fred, sabe o que eu fiquei pensando depois? Quem merecia algo do tipo e teve zero? Luiz Fabiano pelo São Paulo. Sim, sim. É porque ele não meio que não se despediu mesmo, né? Ele não chegou a se aposentar. Teve aquele jogo de despedida dele no Morumbi, acho que foi contra o Figueirense, se eu não me engano. Mas ainda assim achei algo muito sutil em relação ao que o Luiz Fabiano representava pro São Cara, Paulo. eu acho que até a própria despedida do Rogério Ceni não foi dessas coisas. Lucão, nessa eu tava. Essa daí foi sensacional. Foi mesmo? Tocando a guitarrinha, maravilhoso. Você tá maluco. É porque eu mesmo eu não me recordo. É por isso que eu posso estar falando uma grande de uma besteira. Não, essa despedida foi muito boa. Então, Acho que eu. outros jogadores, inclusive, mereciam despedidas como essa. Mas não Tipo vamos quem? falar de São Paulo. Tipo o Fred, entendeu? Ah, não, É não, que eu acho que tirando o já vai Fred. acontecer. Semana que Ti- vem já vai acontecer. que o Fred tocando guitarra? Não, acho que não é muito a do Fred. Eu acho que o Fred ele tá mais pro sertanejo, né? Um pagodinho, mas enfim. Vamos dar continuidade, senão a gente vai ficar o dia inteiro falando de Vamos, despedidas. vamos. Vamos falar um pouquinho melhor do time do Fluminense, né? Como você comentou, o Corinthians fez tudo que o Fluminense queria, fez marcação alta no começo do jogo, o Fluminense quebrou as linhas. E aí, amigão, realmente contra esses times do Fernando Diniz, só se os caras não tiverem num dia bom, caso contrário, você vai tomar gol. Foi o que aconteceu. Teve lei do ex também, né? O Manuel fez um gol. O Manuel de novo fazendo um gol, inclusive, né? Fez o gol da Artilheiro, vitória né? contra o Botafogo. E um golaço. É o Lukaku do Fluminense. É o Lukaku Tcheren, né? Baita. Bom zagueiro, Manuel. Tá indo bem com o Fernando Diniz. Entre outros jogadores do Fluminense que estavam meio esquecidos ali, o Diniz tem como característica potencializar esse tipo de jogador. E, cara, pro lado do Corinthians, é difícil tomar 4-0, ninguém gosta, mas o time do Corinthians estava tão desfalcado, mas tão desfalcado, que é difícil você tirar qualquer conclusão. Até mesmo do jogo que aconteceu no meio de semana contra o Boca Juniors. É um time que tá, como eu comentei, esfacelado, né? A palavra que você não conhecia. E o Vitor Pereira tá tirando leite de pedra com o elenco que ele tem em mãos e principalmente com os jogadores que ele tem disponível no momento. Ele fez a opção que eu achei correta, priorizar a Libertadores, afinal o Corinthians tá bem no Brasileiro, por mais que tenha perdido uma posição agora. Mas aí queria saber de você, senhor Lucas Ribeiro. O Corinthians pega o Boca lá na Bomboneira, no meio de semana. A gente viu pelo último jogo que defensivamente esse time do Boca Juniors é bem frágil. Se o Corinthians tivesse completo ou se o Corinthians tivesse acelerado um pouquinho mais, eu acho que teria vencido na arena, tirando o pênalti perdido pelo Roger Guedes, né? Mas tudo bem, faz parte. Não dava pra ele tentar forçar um pouquinho nesse jogo contra o Fluminense, pelo menos começar com os titulares e ter rodado no segundo tempo? Cara, mas aí é que nem você mesmo ressaltou, quais titulares ele tem hoje? Porque ele não vai contar com, acho que, 7 jogadores pro jogo de quarta. Exatamente. Então é meio que, tipo, não, eu acredito que não aconteça o que aconteceu ontem, na quarta, mas não vejo um futuro muito promissor para esse jogo devido à quantidade de desfalques, né? Mas eu ressalto aqui que o Corinthians tem chance de passar sim, porque esse time do Boca é muito ruim, não só Do meio defensivamente. pra trás. Do meio pra frente eu acho que ainda tem algumas peças ali, Tem, mas do meio mas pra trás é é, muito ruim. é muito pouco criativo. Que nem, por exemplo, eu só lembro do jogo do Corinthians, eu só lembro um lance do Boca que foi no final do primeiro tempo, se eu não me engano, foi o lance do Aquela defesa do Benedetto. Cássio. Ah, É. então, eu não lembro de um outro lance assim, do tipo do Boca criando. O Sabia Corinthians, que o ele irmão do Romero tá no Boca? Eu descobri essa terça. sabia. Segundo lance foi uma falta que o irmão do Romero cobrou. Eu não sei se ele é o Oscar ou se é o. É o Acho que é Oscar. o, O é o Angel Oscar. é o do Corinthians. Isso mesmo. Então, cara, é porque eu acho que faltou um pouco de culhão até pro Corinthians, que era o que tinha. E eu não tô nem falando de tradição em Libertadores, mas isso em jogos de fato grandes, assim. Não na partida brilhante contra o Santos, que o Santos, a gente vai falar depois da má fase do Santos, mas você não vê o time do Corinthians brilhando em jogo grande, em jogo que precisa. Corinthians, ele às vezes ele volta pro jogo em uns lances que o adversário tá totalmente desatento. Mas não sei se vai ser o caso na quarta-feira, ainda mais quando a gente joga
joga fora de casa. E não costuma Acredito na classificação pela inferioridade do Boca? Sim, mas vai ser muito, mas muito difícil mesmo. Cara, eu tô contigo nessa, mas eu ainda continuo cravando, acho que o Coringão vai passar. E aí, Lucão, pra gente passar pro próximo jogo também, queria fazer uma pergunta polêmica, né? Que toda vez que o Fluminense ganha, toda vez, na verdade, que um time comandado pelo Fernando Diniz ganha, o que mais aparece é mensagem aí falando que, o Diniz é o melhor técnico do futebol brasileiro, injustiçado, e pipipi, popó, o Guardiola desequilibrado, e sei lá o quê. Estaria hoje o time do Fluminense jogando o melhor futebol do Brasil? Sim, com alguns erros defensivos ainda, que eu vou ressaltar porque duas coisas, que a zaga do Fluminense ela é lenta e ela não sai, ou, se, por exemplo, se esse time precisar fazer uma linha de impedimento em alguma situação do jogo, ele vai fazer errado, porque não é uma defesa que é concisa. É igual se pegar, por exemplo, o sistema defensivo do Botafogo, que é totalmente novo e O só time tem... do Botafogo. Mas eu ressalto mais o sistema defensivo porque o Botafogo joga com 3 zagueiros que nunca jogaram juntos. Sim. Então a Não, jogaram, formação... pô. O Carly e o Canu jogaram juntos na Série B ano passado. Jogaram? Só o Cuesta que é novo. Mas o Canu não era do Vitória? Não, esse Canu do Vitória já se aposentou. Esse Canu do Vitória é o que tinha Sério? bafo lá. Esse Canu aí se aposentou faz tempo. Esse Canu do Eu acho- Botafogo era aquele que o São Paulo queria contratar e não deu Ah, é certo. verdade, verdade. Eu confundi os Canu. Mas enfim. Já confundiu muito o Cano, Lucas? Não, nunca confundi, não. Primeira vez. Primeira vez. O Canu. Tudo tem a primeira vez. Vamos ressaltar, Canu. Mas nessa questão de 3 zagueiros e com a linha de 4, que nenhum dos 4 da frente da zaga marca, então é complicado. Tem esse problema da defesa, porque você vê assim, o time não se preocupa tanto com a defesa, porque é um time que fica com a bola. Se você for pegar o caso do Fortaleza, é a mesma coisa, só que com um elenco muito inferior e em certo modo até um pouco problemático. Mas enfim, é o melhor futebol hoje. Até eu acho que até pela questão física, que o Fluminense só tem 2 competições, né? Eu acho que supera até os grandes, tipo o Palmeiras, que está um pouco de declínio físico, e Ou o em Atlético declínio físico nisso. e o Atlético Mineiro. Eu acho que hoje é um dos futebol assim mais agradável de se ver. Até porque o Ganso está jogando muito. Se machucou de novo, né? Ele sai com. Porque o que a gente tá acostumado de ver o Ganso jogar era o quê? 15, 20 minutos. Ele tá jogando praticamente o jogo inteiro. Então, E bem. e ele tá fazendo o que ele não vinha fazendo, que é correr o jogo inteiro. Então é meio que normal que ele sinta um certo desconforto. Mas eu acho que não é nada pra se preocupar, pelo menos por enquanto. Também acho que não. Muito que bem, Lucão. Fluminense, então, aí com esse vareio de bola pra cima do Corinthians. Foi pro 6º lugar, vem de 3 vitórias seguidas, 24 pontos, encostou no próprio Corinthians, que estagnou ali com 26. Inclusive perdeu 2 posições, né? Mas é aquilo, toda rodada que o Corinthians tropeça, o Palmeiras também tropeça, e aí quem vem de trás, cada vez mais forte, acabou ultrapassando o Timão, que volta a jogar no meio de semana, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. E pra fechar, Germancano, faça o L, chegou a 9 gols, hein? Empatou com o Caleri, que não faz gol tem um tempinho no Campeonato Brasileiro. Na artilharia, e aí logo atrás ali vem Pedro Raul, Rony, Bissoli, essas coisas com 7, o Hulk também. De novo uma boa temporada do Cano, né? Assim como ele vinha fazendo pelo time do Vasco. Quem é o maior rival? É porque você não falou o clube, né? Qual clube? Qual será que você acha? Não sei. É porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo. Vamos lá. Outro jogo também que aconteceu nesse sábado, às 16h30. O Juventude, coitado, só um milagre para esse time não cair. Recebeu o Atlético Mineiro em casa, Atlético Mineiro um pouco mexido, né, digamos assim, por causa do jogo de meio de semana que ele tem pela Libertadores. Afinal, ele empatou lá no Equador contra o Emelec. Abriu 2-0 para cima do Juventude, na verdade, que descontou depois com o Moraes. O Atlético fez com Hulk e Sacha. E agora é o, digamos que, vice-líder, né, tá empatado com o Atlético Paranaense com 27 pontos, o time do Galo. O trabalho do Turco, vê se você concorda comigo, parece que ele tá começando a encaixar depois de 7 meses de trabalho, digamos assim, o que eu acho pouco, né? A gente tinha que dar um pouco de tempo pra ele. Tudo bem que o jogo contra o Emelec poderia ter sido melhor, mas o Galo poderia ter saído de lá com a vitória, acabou não acontecendo, mas de qualquer maneira os resultados que antes não estavam vindo começam a chegar aí pro time do Turco, certo? Concordo contigo. Acho que foi talvez um dos poucos jogos que deu tecla da transição defensiva do Atlético. A gente não teve que se preocupar. O gol foi
um azar mesmo, uma bola rebatida ali na entrada da área, puta lance feio. O Atlético jogou melhor, mereceu a vitória. Eu tenho uma dúvida, será que não tem um outro batedor de pênalti no Atlético? Porque eu, particularmente, eu não acho o Hulk um exímio batedor de pênalti. O pênalti que ele bateu na quarta, ontem, foi idêntico. Quase que o goleiro, acho que é o César que tava no gol ontem, quase que ele pega também. O Hulk, eu acho que hoje, eu tava discutindo com os caras na quadra hoje. Hoje, ele, dos atacantes, ele é o mais completo. Por mais que ele tenha a idade mais avançada que os demais, mas ele é o mais completo ali, tecnicamente, tudo. Pra mim, ele é o mais completo. Mas essa questão de pênalti, vindo o histórico dele, eu trocaria o batedor. Tanto Mas quem que vai tirar essa bola do Hulk? já a gente fala de reconhecer, aí entra naquela questão do ego, né? Tipo, desde chegar assim, Nath, bate aí, ou Vargas. Porque o Vargas geralmente quando o Hulk joga, o Vargas é difícil eles jogarem juntos. Mas É que o Vargas não é nem titular, né, na verdade. então é bem difícil. Mas se fosse você daria para outra pessoa? Não, ficaria com o Hulk. Daria com o Hulk? Ficaria com o Hulk. Então é isso. Mesmo ele errando os últimos três, que tem o Nath Fernandes também, né? Mas aí que tá, o Hulk é o dono do time, como que vai falar pra ele não cobrar? Só se ele não quiser, mas o Hulk é um cara de personalidade. Eu acho muito difícil que ele abra a mão de bater pênalti. Muito difícil. É o que eu falei, então também é aquela questão do ego, né? Exato, não, ele é o cara. Então é isso, o Atlético tomando pontos importantes aí, tá 2 atrás do Palmeiras, se eu não me engano, deixa eu até conferir. Encostou na O briga, tá perfeito. empatado junto com os Coringas do Scolari. E o Juventude, 11 pontos, tá um à frente do Lanterna, que é o Fortaleza. Situação Difícil, muito preocupante mesmo. Trocou de técnico, mas também Não ganha, se eu não me engano, há mais de 5 rodadas ou 5 rodadas. buscou um pontinho contra o São Paulo, né, no Morumbi, mas até aí, Sim. mas é aquilo, né, buscou um ponto contra o São Paulo no Morumbi, tinha que ter pelo menos feito um contra o Atlético e perdeu. Exatamente. E é aquilo. Torcida espera o inverno chegar com força para entrar neblina, entrar chuva, granizo e o Juventude ganhar alguns jogos, né? Rapaz, vai ter que fazer muito frio lá, viu, caso contrário, Acho que vai ter que vir o Jon Snow com 5 né, dragões. o Rei da Noite lá, muito difícil, acho que é Rei da Noite, eu não achei Game of Thrones, mas é muito difícil, viu, muito difícil a situação do Juventude, amargando aí a vice-lanterna. Eu tava vendo na transmissão lá, comentando que o Juventude ia contratar, não sei o que, mas cara, é só se contratar sei lá, o Cristiano Ronaldo, porque E acho quer sair, complicado. hein? Quer sair do Pediu pra United. sair. Vamos ver, né? Vamos ver. Acho Quem que é sabe aí tem um projeto promissor para ele. no Cara, Flamengo? não, no Juventude. Que ali Tem, né? é perto o inverno gaúcho é um dos mais bonitos do Brasil. Você acha que Já ele não gostaria de passar um fim de semana ali em Gramado? Gramado, eu tenho vontade pra Gramado. Eu ia uma vez, mas acabou não dando certo. Triste, Mas está triste. na minha lista. Muito triste. Muito triste, Lucão. No intervalo do jogo que você chegou atrasado. Não, tive um probleminha ali, a gente teve que dar uma soltada. Você já tinha passado por isso antes, Mariano? Não. Mas quem não tá triste, sabe quem não tá triste? Quem? A torcida do Flamengo. Flamengo foi até a Vila Belmiro, bateu o Santos por 2-1. A lei do ex é implacável. Gabigol, alguém tem que avisar. Antes de qualquer coisa, alguém tem que avisar a torcida do Santos para não provocar Gabigol jogando na Vila, porque toda vez acontece isso. Provoca, ele faz gol, manda os caras calar a boca Rima e com aí o volta pra pescoço. casa com rima com o pescoço. O que rima com o pescoço, Lucão? Gol do Gabigol, né? Meu Deus do céu. É o próximo feat do Gabigol saindo aí. Com certeza. E aí o Gabigol foi lá, marcou Gabigol e Pedro, né? Gabigol começou no banco. Inclusive, vale destacar a rodagem de elenco que o Dorival vem fazendo, mesmo com desfalques, que acredito que é o principal ponto positivo do trabalho dele até agora. Vence o Santos na Vila, o que não é fácil, mas o Santos estava muito mal. É impressionante como esse time do Santos não consegue criar situações de gol pro Marcos Leonardo. Cara, complicado, viu? E mesmo com a falha do Santos, do Flamengo, no caso, né? O goleiro do Flamengo no gol do Zanocelo, não deu pro Peixão e o Bustos balança, hein? Você já começa aqui, pergunta forte. Se o Santos não venceu o Tátira no meio de semana, Bustos corre o risco de cair? Acredito que sim, até pela declaração. É porque, não sei, eu acho que a gente não está tão acostumado com essas declarações incisivas dos técnicos, boa parte deles estrangeiros, né, que tem esse costume, e dessas declarações pós-jogo, igual o próprio Vitor Pereira, já acho que ontem mesmo. Todo jogo o Vitor Pereira dá uma dessas. Então.
O Bustos deu uma lá no fatídico dia lá do 4-0, e ele literalmente ele esculachou o time. Ali eu acho que ele Então, se passou um pouquinho. então, aí eu não sei a questão dele em gestão de elenco, não sei como ele é. Mas ontem eu não achei o Santos assim, o que o Santos fez um jogo ruim. Mas o Santos tem um elenco que eu acho que é muito limitado para certas situações que o jogo proporciona ali para o Santos. Por isso que ele perde ou empata, que ele perde esses pontos, porque não tem aquela mão de obra qualificada. O Santos ontem ele criou mais que o Flamengo. E em certos momentos, tanto o Santos poderia ter empatado quanto o Flamengo deveria ter feito mais. É que o Flamengo, ao contrário do Santos, o Flamengo na quarta-feira eu acho que ele jogou uma partida péssima. A vitória caiu muito bem e não merecia, sinceramente, não merecia. E o Flamengo no sábado ele acertou, fez um jogo um pouco melhor, com alguns erros ali. O erro de saída de bola do Flamengo ele permanece. O O Pablo Santos tá errou. indo jogando. O O Santos Santos, e o o Pablo, Pablo, pelo amor eles de Deus. erraram muito ontem. O E Santos eles erraram muito contra o Tolima lá também. Foi a sim, mesma coisa. exatamente. Não, o Pablo não, que ele não jogou esse jogo, mas o Santos ele continua errando. O Eu acho Pablo não jogou contra o Tolima, ele jogou. não, pô. A zaga Não foi foi. Davi Luiz e o Léo Pereira. Jurava que o Pablo tinha jogado. Não, o Pablo não jogou, não. Então, esse erro de saída de bola, o Dorival ainda não conseguiu acertar. Tem a questão de rodagem de elenco, que no meio da semana jogou um elenco mais experiente ali, e ontem jogou um pouco da molecada e alguns, vamos dizer assim, encostados, que nem no caso do Marinho, Do que não, Diego, do é, Vitinho. que não jogou bem, inclusive, nenhum desses. Mas O Vitinho pode assinar um pré-contrato já, hein, com qualquer clube. vai vir pro São Paulo. É a cara do São Paulo essas É, contratações. aí os caras contratam, o Senino pede, o cara não joga. Mas enfim, foi um jogo bom, eu gostei do jogo. Pra mim, nessa rodada, foi o melhor jogo, sendo sincero. Eu acho que Acho talvez. que tem uma briga boa, hein? Com o Tem. jogo do Palmeiras foi bom também, mas eu ainda fico com esse Santos e Flamengo. E eu volto a repetir, o Santos ele criou bem, ele chegou no gol do Flamengo, mas eu acho que falta, você olha, tirando o Marcos Leonardo ali, você não tem uma peça de confiança. Ele Tem o Léo coloca. Batistão, mas o Batistão tá É, jogando fora de posição, né? Ele foi o atacante a Batistão vida inteira. então, ele tá jogando de meia. Que Então, ele tá fazendo a função que deveria ser do Goulart, mas desde que ele chegou no Santos ele nunca cara, conseguiu fazer. o Ricardo Goulart, eu acredito que não é um dos jogadores que a lesão meio que acabou com a carreira dele. Você vê que até a maneira de correr dele é totalmente esquisita, totalmente descoordenado. Tá estranho mesmo. Então, eu acho muito difícil ele ser aquele jogador que a torcida espera. E agora, talvez, como o Santos joga em casa, eu acredito que o Santos passe sobre o Tátira. Flamengo, eu acredito que passe também, pelo resultado conseguido fora. Mas o Santos tem que arrumar muito a casa. E o que a gente estava falando antes do Vojvoda, se tudo no nosso papo, se tudo acontecer conforme o inesperado, o Fortaleza cai, o Santos cai, o Vojvoda cai e o Santos Bustos cai? cai. Não, eu tô falando das Rapaz. competições, não do Tá. campeonato, Já calma. ia falar aí, Não, torcida Santista. O Lucas está ó, cravando. Fortaleza cai na Liberta e o Santos na Sula no meio da semana, é muito possível que os dois treinadores eles saiam. Então, talvez, eu acho que seria possível essa troca, não? Do Vojvoda no Santos. Vojvoda no Santos, pô, acho que seria bom, viu? De verdade pro Santos. Não que o Não, Bustos seja um técnico ruim. não, o estilo não mudaria muito. E só que tem a questão de dinheiro também, né? Que Que no o Santos Santos tá em também. falta. Exatamente. Mas seria dos cenários que a gente estava traçando, um dos mais prováveis de acontecer. É que a gente nunca viu o Vojvoda também um time de maior expressão, né? Mas de qualquer maneira, em algum momento isso vai acontecer e acho que ele casaria bem com o time do Santos. Mas como você comentou, eu acredito que o Peixe não caia pro Tátira. Então, tudo bem que o jogo contra o Tátira no meio de semana, parabéns aí a quem conseguiu assistir 90 minutos disso, viu? Porque foi difícil pro Peixe.
E o Flamengo, ele vai chegando no momento mais difícil da temporada, né? Assim podemos dizer. Acho que para todos os times, a gente tá vendo aí todo mundo com desfalque, todo mundo com lesão. A janela aqui no Brasil é a última a abrir, aí os caras contratam, não podem jogar. Então a galera tá juntando os cacos aí. E o Dorival vai chegando aí no finalzinho de julho com o Flamengo. Vive em praticamente todas as competições. Acho que o mais difícil é a Copa do Brasil contra o Galo, né? Nessa sequência. Mas com boa parte dos jogadores inteiro. E queria destacar também aquele garoto, moleque Vitor Hugo, que jogou ontem ao lado do Thiago Maia. Depois ele saiu para a entrada do Diego. Inexplicável o Diego ainda jogar bola pelo Flamengo. Bom jogador. Bom É, bons jogador. jogadores. Vamos ficar de olho aí nesse moleque que tem futuro. E, cara, e a falha do Santos? Cara, Você achou falha ou não? Eu achei falha. A bola passa por baixo dele. E nem foi, tipo, nossa, que pancadona. então, não foi uma pancada e, tipo, a bola não foi quicando assim, passou por baixo. A bola deu um kick ali no começo ali e, tipo, só passou. Ele, não sei se ele não acreditava que isso fosse acontecer com ele, mas aconteceu. Exato, exato. Santos que pegou muito no jogo contra o Tolima no meio de semana, garantiu o resultado do Flamengo. E aí o Mengão venceu, 8º lugar, 21 pontos. O Santos ficou estacionado ali nos 19, mas é o 9º colocado. Só que, cara, a diferença do 9º pra quem tá na zona de rebaixamento é de 3 pontos. Então tem que abrir o olho aí o time do Peixe. O campeonato tá muito ainda atachado, né, ali naquela parte de meio pro final de tabela. Vamos ver aí como que o Santos reage nesse campeonato brasileiro. Se o Yuri Alberto, por conta de meia dúzia de merréis, escolheu o Corinthians nesse momento, que é o maior inimigo do Internacional, mais até que o Grêmio, e não vir pro Inter, primeiro que ele morre para a torcida do Internacional, e segundo que a impressão que eu sempre tive dele, de que ele é um cara inteligente, vai pro ralo. Jogo que aconteceu também, Lucão, no sábado, às 19 horas, Ceará 1, Internacional também 1. Jogo que foi bom. Eu vi o VT desse jogo depois. Resultado que eu acho que, cara, se tivesse sido uns 2-2 aí, teria sido um placar justo. O Ceará, que desde a saída do Dorival e a chegada do Marquinhos Santos, não consegue desempenhar aquele futebol de antes, principalmente no... Eu não digo nem na Sul-Americana, porque conseguiu vencer o The Strongest lá de virada, mas no Campeonato Brasileiro, contra o Internacional, que, cara, de verdade, mesmo não sendo um dos 4 primeiros colocados, tá em quinto, o Inter agora, eu acho que é o time mais chato de se vencer nesse Campeonato Brasileiro até agora. É um puta de um time encardido mesmo. O que você falou, eu concordo. O empate foi justo e deveria ter sido um 2-2 ali, né? Porque os dois times, eles criaram, foi uma trocação ali o jogo inteiro. Não foi tão frenético, mas teve chance para ambos os lados. O Ceará começou abrindo o placar com o gol de pênalti do Lima e o Lima May? Esse mesmo, grande Lima May. E o Inter empata praticamente logo em seguida com o Moisés na de bola parada. Até um indício de confusão ali, mas depois... Jogada ensaiada, viu? Essa daí, inclusive. Sim. O Moisés... Acho que é o Tyson que cruza, né? O Moisés combinou com ele antes. Foi o Tyson cruzou. E é um resultado que é pior para o Ceará ali, que beira a zona de rebaixamento. O Inter, ele sente assim, eu acredito, o sentimento era... dá pra gente dormir ali praticamente na vice-liderança. Mas não é um mau resultado. Não é em ruim, si, até porque acredito eu, o né? Inter foi com um time bem mexido, né? A priorização do Inter é a Copa Sul-Americana, então mexeu bastante para esse jogo contra o Ceará, tinha muita molecada. O Ceará também rodou o elenco, né? Mas não tanto quanto o Internacional. E precisa começar a pontuar logo também o time do Vozão e conseguir no futebol brasileiro desempenhar o futebol que ele tá jogando na Sul-Americana, né? Inter que também joga a Sul-Americana, perdeu de 2-1 pro Colo-Colo lá no Chile, mas esse golzinho no final, pra mim, classificou o Internacional, sabe? Porque eu acho muito difícil o Inter perder do Colo-Colo jogando no Beira-Rio, tem tudo pra estar lotado, o Inter tem tudo também pra se classificar para as quartas de final, na verdade, né? Da Sul-Americana. E aí, como ficou a posição desses times no campeonato, Lucão? O Inter ficou ali com 25 pontos, né? O quinto colocado. O Inter só tem 2 derrotas no campeonato, só que tem 7 empates, né? Empatou bastante. É um dos times que mais empatou nesse campeonato até agora. E o Ceará tem 9 empates, simplesmente empatou os últimos 5 jogos. Cara, é impressionante. Cara, seria melhor ter vencido 2 e perdido 3 desses 5 jogos que o Ceará tinha feito mais ponto. Exatamente. E até o saldo de gols tá zerado, que empatou gols em pró e Só contra. empata, não tem... É o time do empate.
É impressionante, cara. É aquilo, às vezes é melhor perder uma partida e ganhar uma outra ali, do que ficar só empatando. É complicado. Uma hora isso vai acabar pesando no Ceará. Ah, bastante, cara. Campeonato de pontos corridos como brasileiro, se você não consegue pontuar dentro de casa, difícil não cair. Muito, muito difícil. Ambos os times, então, voltam a jogar aí no meio de semana pela Sul-Americana. Outros dois times também que jogam no meio de semana, desta vez por Libertadores. Ambos venceram as suas primeiras partidas. Mas a gente vai receber Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. O Palmeiras conheceu a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, inclusive as duas dentro de casa, tinha perdido para o próprio Ceará na primeira rodada e agora foi dominado pelo Atlético Paranaense do Felipão, que a cada episódio cala cada vez mais minha boca, que critiquei a contratação dele por parte do Atlético. 2-0, seguro do Furacão, Vitor Roque e Vitor Bueno, que gosta de fazer gols no Allianz, fez de pênalti ali no segundo tempo, para garantir a vitória dos comandados aí do Felipão, que recebeu homenagem ali da galera do Palmeiras, tudo e tal. E Lucão, uma coisa que eu fiquei com a impressão, né? Queria saber se você concorda comigo nisso. Eu não acho que o Palmeiras estava abaixo tecnicamente, mas eu senti um time do Palmeiras muito pregado porque me pareceu cansado nessa partida. Sim, eu concordo. E até eu acho que a volta do Veiga ali, ele ainda não tá aquele entrosamento que ele estava antes. Eu acho que também foi um fator ali que impactou no time do Palmeiras. O Palmeiras, eu não achei que o Palmeiras jogou mal, mas eu acho que essa questão física pesou bastante. O Atlético, ele soube aproveitar, para mim jogou muito melhor no primeiro tempo também, e soube explorar os contra-ataques. Foi uma boa partida do ataque do Atlético, tanto do Canóbio quanto do Vitor Roque. Eu acho que o Canóbio, ele é um bom jogador. Ele precisa acertar um pouco na tomada de decisão, que eu senti que muitos lances ali de contra-ataque, a bola chegava no pé dele, só que ele tomava a decisão errada, ou Ele não é um ponta, né? sim, ou tinha falha de execução. Só que o Felipão, ele tá... O ataque ali, ele não tá com... Por exemplo, o Vitor Roque, se todo mundo fosse ver, teoricamente ele seria o ponta desse time. Mas é ou o Canóbio, Sim. ou é o Rômulo. O Rômulo tem, eu acho que é 1,90, que você não... É ele difícil que ganha a ver bola do Piquerez. Piquerez, inclusive, mal, hein? Nossa. Mal, muito mal. Os dois laterais, o Mike também não jogou bem. Eu acho que Sim. do Palmeiras, ontem, quem jogou bem mesmo foi, bem, vamos assim dizer, foi o Scarpa. Navarro. Meu Deus. E o Dudu tentou criar, mas não, tipo, o Dudu não foi tão brilhante. Teve a assistência que ele deu ali pro Verón e perdeu o gol, né? Verón também. Não sei o que aconteceu com esse cara. Mas Verón bom o era que do Estudiantes, cara. mas é o que eu comentava com alguns amigos. Um jogador de futebol que a dieta do cara é arroz e hambúrguer, não, Farofa. com ketchup, não vai virar muito, né? Ele é bom, Mas, pô. Eu acho ele bom, pô, só ele que é ele não bom. consegue ter sequência, né? E o Navarro cara, Navarro, meu Deus do céu. sinceramente, ele tá com os dias contados, que ele não... Tá. Ele não fica pra temporada que vem. Só se ele fizer 50 gols nos próximos 6 meses. Caso contrário, ele vai sair. Ele não conseguiu se adaptar. Infelizmente, o time com o Rony de centroavante, com ele de centroavante, é totalmente diferente. Você prefere o Daverson ao Navarro? Porra, é porque o Daverson, ele era mais brigador, né? O Daverson Em é porque... todos os sentidos, né? Sim, é que o Daverson, ele já tinha essa característica, a cara do Palmeiras ali, né? Do Palmeiras atual. Tanto com o Filipão quanto com o Abel. O Filipão, ele ganhava os duelos no alto, que ele era Melhor bom fase dele, né? No Palmeiras. ele era bom de casquinha, né? E com o Abel, essa função que o Rony faz, ele também fazia. Não com a mesma qualidade, mas ele também fazia. E, cara, falando do meio de semana do jogo do Palmeiras, que já está praticamente classificado, o Rony, você acha que ele se torna o maior artilheiro brasileiro ali da Libertadores? O maior artilheiro da Libertadores, né?
Vai passar o Vai, pra Pelé e mim o vai. Zico. Pra mim vai se tornar. Até porque o Palmeiras deve ir com o time titular. Eu, na verdade, não iria com o time titular pra esse segundo jogo. Eu iria com um mistão brabo. Acho que tem jogador ali do Palmeiras que precisa muito descansar. E ficou claro nesse jogo contra o Atlético Paranaense que a questão física tá começando a pegar. Porque o Palmeiras não tem um elenco tão grande e tão qualificado também. Os 11 iniciais ali são muito bons. Mas quem vem do banco não consegue segurar a bronca. Então, pô, o time do Cerro Porteño é horroroso. O primeiro tempo do Palmeiras contra o Cerro também foi horroroso. Mas no segundo tempo, quando o Palmeiras quis resolver o jogo, foi lá e resolveu. Eu deixaria o Rony pra ele se tornar logo o artilheiro, até porque tem tudo pra ser Atlético e Galo a próxima fase, aí é um jogo mais difícil. Atlético e Galo é muito bom, hein? Atlético e Palmeiras, Galo e Palmeiras. Mas eu achei que eu tava certo ainda, mesmo errando de novo. Mas Mas também ele deve acontece. sim se tornar o. Deve sim se tornar. Deve. Ainda esse ano eu acredito só uma catástrofe. Eu espero que não aconteça, inclusive. Não, eu espero Pro que Rony ele se torne não também. superar o Pelé. O cara é muito esforçado. Ele não é o craque, né, que ele acha que ele é, mas ele é muito esforçado e ele é importante também no esquema tático do Abel. Então, tomara aí que dê certo pro nosso Então, querido Rony Rústico, né? no meio da semana pintará a notificação no seu telefone. Vai ter, ele estará desligado. E, cara, esse time do Atlético Paranaense do Felipão surpreendendo cada vez mais. Venceu. Eu não digo que venceu bem, porque tomou um gol em casa, né, do Libertad. Mas os jogos contra o Libertad do Paranaense na fase de grupos também foram bem parelhos. O Atlético até poderia ter vencido lá, mas teve pênalti perdido, essas coisas. E tem tudo pra se classificar mesmo jogando no Paraguai. Felipão em mata-mata, a gente sabe que o cara é embaçado. Tá numa fase iluminada também. Todo mundo ali no Atlético tá numa fase iluminada. Você vê, o Pablo não jogou nada no São Paulo. Voltou pro Atlético, tava metendo gol, se machucou. Quem entra, Vitor Roque, tá metendo gol. Até o Vitor Bueno tá fazendo gol, gente. Então, acho muito difícil que o Atlético Paranaense não passe do Libertad. E a gente tá falando simplesmente do vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? Chegou ali a 27 pontos. Só 2 atrás do Palmeiras. E o Palmeiras, na próxima rodada, né? Vai jogar fora. Tem um jogo difícil contra o Fortaleza no Castelão. Mas o Paranaense pega o Goiás em Goiânia. Dependendo da combinação, o Atlético pode até ser o líder na próxima rodada. Então o Felipão, cara, é de tirar o chapéu a gestão de elenco que ele tem e o quanto ele tá conseguindo extrair o máximo de cada jogador desse elenco do Atlético Paranaense. Como a gente já vinha falado, não era ruim. Só não o Carille não conseguiu fazer jogar, mas não era um elenco ruim. Sim, eu concordo. E o Filipão aí tá conseguindo extrair o melhor aí desse elenco, que nem se falou do Vitor Bueno, do Pablo, do próprio Vitor Roque também. E eu acredito que passe no meio de semana. Ainda mais que a questão que eu vinha falando do time sofrer jogando fora de casa, até por estratégia do próprio Filipão, eu acredito que ele tenha dado uma melhorada. Ele sofre por opção assim de jogar no contra-ataque, mas o contra-ataque ele tá se tornando tipo uma arma mais letal. Foi o exemplo no primeiro gol do Atlético Paranaense, ele sai de um contra-ataque, sendo que o time teve uns 3, 4 lances iguais. E no final do jogo que teve a expulsão do Gabriel Menino, foi numa jogada ali no final do escanteio, bola é rebatida, ele perde meio cabeceia para trás e ele perde na velocidade pro Terence e ocasiona que ele escolhe fazer a falta do que tomar o gol, né? O Gabriel Então, Menino também faz tempo que ele não joga uma bolinha, hein? mas ontem ele entrou bem, mas Você achou? Achei que ele entrou mal ontem. eu achei, pelo que o Danilo jogou, eu achei que no que ele entrou, ele foi um pouco melhor até que o O Danilo Danilo. tava muito abaixo fisicamente ontem. Ele não tava conseguindo mal e mal correr. Eu acho que a questão da seleção, por mais que ele não tenha jogado, acho que mexeu um pouco com ele, né? Tem a questão de, tipo, a oportunidade da vida, vamos assim dizer, né? Então, meio que deve ter mexido um pouco com a cabeça dele, ele não voltou no mesmo foco, na mesma intensidade pro time. Então, eu espero que ele volte logo a ser aquele Danilo, menos contra o São Paulo. Mas eu acredito que ontem o Gabriel Menino ele entrou bem. Até o lance lá que o Navarro ele cabeceando um susto em cima do Bento, que jogou muito ontem, inclusive. Tá pegando muito, né? E ele que chuta aquela bola. Então foi infelicidade, né? E é bom que eu acho que ele joga na quarta ou na quinta, não lembro quanto que é o jogo do Palmeiras. Mas eu acredito que ele comece titular. Eu também acho. O Palmeiras joga na quarta. É o jogo das 7h15 na quarta-feira, o jogo do Verdão. E aí fica a lição, né? O Atlético Paranaense vai lá e bate o líder fora de casa. Tá aí na vice-colocação, só 2 pontos atrás do Palmeiras. Temos um campeonato, hein?
Parecia que o Palmeiras ia despontar, e aí já embolou de novo. Do quarto lugar para o líder são só 3 pontos de diferença, e estamos apenas na 15ª rodada, e o Campeonato Brasileiro vai ficando bom. Ele não vai jogar porque eu não vou botar ele sábado. Ele já sabia de antemão, era o jogo de hoje que ia jogar, e sábado vão jogar outros jogadores, ele não tá. E aí, Lucão, a gente fecha então aí os jogos de sábado e a primeira parte deste episódio também, pra gente partir para a primeira rodada de palpites e depois aí o momento fofoca, que desta vez você vai puxar, né? Para debatermos aqui fofocas do mundo da bola. Quero começar, Lucão, falando de Sul-Americana. Então tivemos os brasileiros jogando na última semana, né? E a partir da próxima terça-feira já tem o jogo 2 dessas oitavas de final. Começando com Internacional e Colo-Colo no Beira-Rio. Jogo de ida 2-1 pros chilenos do Colo-Colo. Inter passa. Pode ser 1-0 mesmo, mas o Inter passa. Eu também acho que não tem mais gol fora de casa, né? Então acho que o Inter passa nos pênaltis, cara. Polêmico, hein? Polêmico. Eu acredito que passe nos pênaltis o Internacional. Temos também Ceará e The Strongest. Ceará que fez um baita resultado, vencendo lá na Bolívia por 2-1 de virada, jogando no Castelão dessa vez. Acho que o Ceará passa sem dificuldade. Eu acredito numa vitória até fácil. Também, acho que uns 2-3-0 pro Ceará. O time do The Strong jogando fora da Bolívia é horrível. Lá também, mas fora é pior. Santos e Deportivo Táchira, o Peixão empatou em 1-1, num dos piores jogos que eu vi esse ano no futebol. Acredito que o Santos passe. Ganhe. Pode ser um jogo até um pouco sofrido, porque eu acho que o time do Santos ele tá muito nervoso. Ultimamente tá muito abalado. Mas eu acredito que ganhe com uma certa dificuldade. Eu vou de 2-1 Peixe, mas o Santos se classifica. Temos também São Paulo e Universidade Católica. O São Paulo que surpreendentemente venceu fora de casa por 4-2, desta vez no Morumbi. Vai dar empate. Eu vou de São Paulo 1-0. E para fechar aí a participação dos brasileiros nessas oitavas, o Atlético Goianiense precisa tirar uma diferença de 2-0 pro Olímpia. O time do Olímpia é enjoado, hein? Aqui no Antônio Ascioli. 1-1. Cara, eu também acho que vai dar 1-1 e o Atlético acaba sendo eliminado. Então, pelos nossos palpites, se tudo correr conforme a gente disse, somente o goianiense dos brasileiros não passa para as quartas de final da Sul-Americana. Tomara que a gente erre e todo mundo passe. Mas vai ser difícil, porque esse time do Libertad do Olímpia. É muito complicado de enfrentar, cara. É melhor que o Libertad, eu acho, inclusive. Eu também acho, mas ainda assim é complicado. Bem complicado. E aí, Lucão, vamos lá então. Deco, tem vinheta do Momento Fofoca? Minha cabeça tá uma merda hoje. Eu pedi a cara da Valone, hein? Tá certo. Desculpa. Polêmica. Solta a vinheta, então. Polêmica! Que Lucas aí, o nosso Nelson Rubens do Mundo da Bola, vai trazer aí as quentinhas desta semana. Tenho 3 pontos. Eu vou começar aqui com... Vamos continuar no Mundo da Bola. Janela de transferências, questão das renovações e tudo. Todo mundo esperava que o Neymar fosse de fato sair do PSG, só que ele tinha uma cláusula no contrato dele e ele acionou essa cláusula. Ele vai ficar até 2000 e lá certíssimo, viu? 2000 lá vai bolinha, ganhando 40 milhões ali por ano. Não, mas eu li que essa cláusula não impede que o Paris ainda negocie ele, tá? Mas tem a questão da multa, né, pra pagar, não tem? Não tem multa não, é só quem quiser pagar os 40 milhões lá, paga e tá tudo certo. O problema é que vai bancar o salário do Neymar, né? Essa questão de... Porque eu tava pensando assim, antes dele acionar essa cláusula de renovação de contrato automático, cara, o Neymar, se ele realmente quiser, ele tem tudo pra... Ele pode escolher literalmente o time que ele quer jogar. Estavam especulando muito ele ali no Chelsea, o próprio Thiago Silva tava pedindo tudo, e seria um excelente destino para ele, até questão de competitividade. E o melhor ano do Neymar no PSG foi no comando do Tuchel, então seria dos cenários ali o melhor para ele, mas eu não sei o tamanho, a vontade que o Neymar tem de jogar, ainda mais no PSG agora sendo comandado pelo Mbappé. Não sei qual a vontade que ele tem, o ímpeto que ele tem de jogar, sendo que é ano de Copa. Cara, vale ressaltar.
É que tem isso, né? Mas eu gostaria de ver o Neymar na Premier League e acho que no Chelsea ele daria a liga, ainda mais ano de Copa, jogando na melhor liga do mundo, essas coisas. Sim. O Paris Saint-Germain já deu, cara. Eu acho que esse projeto, na verdade, do Paris Saint-Germain já deu o que tinha que dar. Pode até vencer uma Champions League, mas não acho que vença agora, ainda mais com o Neymar saindo. Porque aí você tem o Neymar saindo, tem o Messi em declínio físico, você vai ter só o Mbappé, e a gente sabe que o Mbappé sozinho não segura. O Messi ele só joga esse ano no PSG, eu acredito. Só joga essa temporada. Outro ponto, inclusive, que eu tinha comentado do Cristiano Ronaldo no Juventude, o que eu havia falado do Cristiano Ronaldo querer sair do United é real, é um desejo dele. E um dos destinos prováveis, ou dos possíveis destinos ali, dos times interessados, que são o Napoli, o Bayern eu acho que nem tanto, o Chelsea, qual que era o outro time? Eu acho que pro Bayern ele não vai, cara, porque o Bayern não costuma contratar esse tipo de jogador e não costuma pagar o salário que o Cristiano ganha. Exatamente. E um improvável cenário ali era ele ir pro PSG e acontecer um negócio que todo mundo quer ver, mas o que eu acredito que hoje não vai render, que todo mundo espera. Queira que não aconteça isso. Cristiano Ronaldo e Messi. Tipo, você pensa assim, porra, seria muito legal ver os dois juntos, tá? Mas Seria não uma vai render. merda, seria uma merda, não ia dar certo, cara, não vai dar certo. Então, São não três vai. caras que não marcam, você teria Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi. Exatamente. Não Apesar tem como. que com o Neymar ali também era a mesma coisa. Não, exato, só que Então, aí que tá, mais vai pro dar na mundo mesma. mais para um mundo de fantasia ali, de romances acalorados, seria bom o Cristiano ir jogar com o Messi ali, para o pessoal, nossa, os dois melhores da geração jogando juntos, blá Isso blá é pra blá. adolescente no Twitter ficar postando pra ganhar engajamento. Eu acredito que no final das contas ele vai continuar no United. Eu acredito que ele sai. Mas vai sair pra onde? Quem vai pagar o salário que ele ganha? Acredito fortemente que ele sai. Para os Estados Unidos ele não vai, que ele ainda quer competir, né? Não vai, ele quer jogar Champions. Mas Então, que time ali que joga a Champions poderia trazê-lo? cara, é o Chelsea. Mas eu acho que ele não sairia do United pra jogar no Chelsea, entendeu? Cara, devido ao que aconteceu nesse último ano dele no United, eu acredito que sim. Mas não seria uma narrativa legal se ele fica no United, sei lá, ganha uma Europa League e uma Copa da Inglaterra e Não. leva o United de volta à Liga dos Campeões? Não, que isso claramente não vai acontecer. Não dá pro United ganhar uma Europa League? Uma Conference? Conference ou Europa League? Europa Eu League, né? acho O que United vai ele jogar. tá na Europa League. Pô, acho que seria legal. Eu não gosto do United, mano. Então eu quero que se Então lasque. você está sendo clubista, Mas você precisa ser imparcial. Mas eu acho, mas não tirando o clubismo, que tem a questão do vestiário que não é o dos melhores. Mesmo com a saída do Pogba ali, tem a questão do Pô, eu Bruno, acho que agora vai dar uma melhorada boa, viu? mas tem a questão do Bruno Fernandes que não deixa ninguém tirar foto. Fernandes que vai pro inferno, o Bruno Fernandes também. Eu tá Aí, falando do aí, Cristiano Ronaldo, pô. aí tem a zaga com o Maguire ainda. Então, Jesus. mas enfim, cara. Aproveitando o gancho da Inglaterra, puxar o segundo ponto aqui, que foi a saída do Richarlison pro Everton, ou do Everton pro Tottenham. E cara, não teve nenhum tipo, enaltecendo o trabalho do Richarlison no Everton. Só tipo um obrigado seco. Não queriam que ele saísse, né? Então, sabe aquele episódio isso é pra quem assistiu The Office, hein? Que o Dean e o Dwight estão fazendo uma festa de aniversário da Kelly. Foi igualzinho o Dwight escrevendo lá, o seu aniversário foi igualzinho. É que se bem que o Richardson precisava sair por causa da questão financeira do Everton, né? Pra equilibrar as contas. Então, de certa forma, foi um clube. E ele foi para um excelente clube, inclusive. E vai ser treinado por um excelente técnico, né? O Antônio Conte é fantástico. É um time bem promissor do Tottenham. Tomara muito que ganhe um título, sinceramente, para encerrar alguns ciclos ali. E falando em outro brasileiro que tá com negociação meio que enrolado, é o Rafinha, que o Chelsea ele já agradou o Leeds ali com a proposta, mas falta o Rafinha ter interesse em ir pro Chelsea. Quer ir pro Barça, né? Ele quer O jogar no Rafinha Barcelona. quer ir pro Barça, o seu empresário também eu acredito que queira isso. Oi, cara, eu acho que o Rafinha encaixaria perfeitamente no time do Chelsea. Ele encaixaria como uma luva
no time do Chelsea. Mas o cara quer jogar no Barça, né? É o sonho dele. Então, né? Não dá pra discutir. Eu entendo, eu queria muito que ele jogasse no Chelsea, mas eu entendo, não vou julgá-lo. E o último ponto pra encerrar, não sei se você tem algum ponto também, é Tenho o. só um comentário. Diga, pode falar. Não, eu queria comentar a respeito da entrevista do Richarlison aí em São Paulo, atualmente comentarista da Globo, um baita Exatamente. comentarista. Eu ia falar isso. Inclusive, só mais uma. Você que me conhece faz tempo sabe que eu acho o Richardson foda, jogou muita bola, mas que por causa da questão da sexualidade dele as pessoas não dão o devido valor. E tá aí o cara, foi monstro jogando bola, é monstro fora de campo também, é um puta de um profissional como comentarista. Comentou esse final de semana, tava sem voz, tomara que a voz dele tenha voltado a jogar aquele melzinho, entendeu? Aquele própolis. Mas eu queria ir mais uma vez. Só deixar minha admiração pelo Richardson, que ele é foda em todos os sentidos. Sim, eu não comentei porque eu confesso que eu tava em dúvida se foi essa semana ou semana passada. Eu sou meio perdido com data, né? Eu também. Então, mas Então, ele é mas fica a admiração mesmo. Porque ele sempre foi um puta de um profissional. Jogou muita bola. Quando ele começou como comentarista ali, eu já sabia que ele ia ter muito sucesso. Ele é um dos melhores Diferente, né, meu? ele é um dos melhores comentaristas da Rede Globo ali, Sport TV, tudo. Pra mim, Eu também acho. se não o melhor pra mim era o Pedrinho, né? É porque faz tempo que eu não vejo um jogo ali que ele tá comentando. Eu Mas gosto ele é. do Cabral, que geralmente comenta a Série B. Ah, sei quem é. Bom também, muito bom. Muito bom. Mas, cara, todo sucesso pra ele. Realmente é muito difícil. Ele explicou na entrevista dele lá o porquê dele não ter feito isso antes. Admiro a coragem dele e todo sucesso pra ele, cara. Que ele continue se destacando aí, que a voz dele volte o mais rápido possível. Claro, que tava osso. E Era o jogo do Palmeiras que ele tava comentando. era isso mesmo. Que era ele e o Noriega. Cara, o último ponto aqui é o Falcão de Pedreiro, o Luva de Falcão. Cala a boca. O Meu nosso, Deus. o nosso querido Luva de Pedreiro agora está sendo agenciado pelo Falcão 12, o rei do futsal. Tá de casa nova, hein? Luva de Casa pedreiro agora nova. está de casa nova. Graças a Deus deu certo. Receba, né? Cara, tomara que ele consiga recuperar tudo que lhe foi tirado. Não vou entrar no mérito de desejar a desgraça dos outros. Dos outros eu digo empresário e agência. Mas, cara, tomara que dê tudo certo pra ele, que ele ainda tem engajamento. Ele só não tem as contas, né? Mas o engajamento ele tem. Não, mas dá pra ele ganhar bastante dinheiro ainda, pô. Tá maluco. Dá pra ele, mano, dá pra ele arrumar a vida dele como ele tava querendo arrumar, né? Sim. E agora com o Falcão, eu acredito que ele tá no caminho certo. E se o Alan Jesus quisesse agenciar aqui o 3 na barreira, você aceitaria? Cara, eu acho que não, porque nós já comemos batata frita, né? Vai tomar. Eu vou cortar essa. Meu Deus do céu. A chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, ao contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4 de... Não, de 0 a 10. De 0 a 10 pra perder? 5, 4. Vamos falar da rodada, vamos falar de coisa boa não, né? Coisa ruim. Cara, você teve o desprazer de assistir Avaí 1, Cuiabá 2 às 11 horas da manhã na ressacada? Não, porque eu estava jogando bola esse horário, mas eu Cadê vi o seu comprometimento com o conteúdo aqui do podcast? Cara, infelizmente na quadra não tava passando. Eu até cheguei a pedir ali, mas não tava só no. Fez gol? Não, infelizmente não. Hoje, cara, um ponto que eu vou ressaltar hoje, sabe quando a câmera foca no Caleri nos jogos do São Paulo, que o São Paulo não tá bem e o Caleri você vê que ele quer muito sair dali? Sim. Eu tava assim hoje. Nada deu certo, mas fisicamente eu estou bem. Se tem um ponto que eu mergulho, é esse. Mas voltando jogou comigo, né? Não, mas fala aí de Avaí e Cuiabá. Voltando a Avaí e Cuiabá, cara, eu vi os lances, eu não achei um jogo tão deprimente como você tá ressaltando. Pô, eu confesso que eu dei uma cochilada. Eu fiquei surpreso com a vitória do Cuiabá de virada. Confesso que não esperava mesmo. Inclusive, o Cuiabá poderia ter feito mais ali, ter feito mais um ali no finalzinho do jogo, no último lance ali, praticamente. Uma derrota muito amarga pro Avaí, que vinha jogando teoricamente bem seus domínios, e o Cuiabá que... Difícil ganhar do Avaí lá, cara. Exato, é muito difícil ganhar do Avaí na ressacada, empata o São Paulo, empata o Palmeiras. Então, uma derrota muito amarga pro Avaí. E pro Cuiabá
cara, o time começa a respirar, tá ali Primeira vitória com o Antônio Oliveira no comando do tá ali time. com 16 pontos, um atrás do Atlético Goianiense, que é o primeiro ali que encabeça fora da zona, né? Uhum. Então, o time começa com essa vitória, começa a ter esperança de que vai conseguir salvar. O próximo jogo do Cuiabá é contra o Botafogo no domingo às 19 horas em casa. Jogaço. A bola que tá jogando Botafogo, meu amigo. E teve lei do ex, hein? Teve gol do Valdívia. Teve Gol grande. do Valdívia e do Joaquim pelo Cuiabá e o Eduardo fez pelo Avaí. O Valdívia também que passou em tanto clube que a gente não sabe mais, né, o que é ex, o que não é. O pouco pica, né? Pouco pica, craque. E como você comentou, né? Essa vitória ali, o Cuiabá não sai da zona de rebaixamento, mas chegou ali a 16 pontos. Como eu tinha falado, a primeira vitória do Antônio Oliveira. E é um banho de água fria pro Avaí, né? Porque se o Avaí tivesse vencido, ele tinha ido a 21 e estaria agora na 9ª posição, acabou ficando em 11º. Me surpreendeu, como eu comentei, eu dormi ali uns 10 minutinhos do segundo tempo. Acabei perdendo o gol do Pouco Pica. Mas é que a vantagem também, o bom do Cuiabá, é que o Cuiabá ele conseguiu um empate logo no começo do segundo tempo. E aí, aos 19, ele foi lá e virou o jogo e o Avaí se perdeu. Depois disso, acho que o Avaí acusou muito o golpe. Jogar as 11 também não é lá essas coisas, né? Tem uma galera que não gosta. Sim. Tanto que tinha pouco público na ressacada. Cara, é difícil tanto para quem vai assistir quanto para quem vai jogar, porque a Você preparação acha? Eu gosto de ver jogo às 11. Não, mas eu tô falando de quem vai pro estádio. Então. Não quem tá. Mano, eu acho estranho de, tipo, você ir assim. Agora, do lado do atleta, a preparação é totalmente diferente, né? Então, isso pesa, tanto questão de tipo, se preparar na noite anterior para um horário que você não tá acostumado, alimentação, uma série de fatores. Talvez alguns vão falar, mas não justifica, é atleta, blá blá blá. Tá. Mas tem esses fatores aí que eu ressaltei. Luca, eu queria fazer um comentário, agora que o momento fofoca acabou que eu esqueci, que foi a contratação do Vidal por parte do Flamengo, né? É verdade. Desculpa o Avaí e o Cuiabá, só não queria deixar passar. É E o verdade. Galo que contratou o Pavon, que não pode jogar a Libertadores, porque ano passado jogou um bidê nos jogadores do Atlético Mineiro. Parabéns aí à diretoria do Galo. Só queria fazer esses comentários. Verdade, um bom ponto. Eu vi ontem, eu acho que foi anunciado até no final do jogo do Palmeiras essa notícia. Mas foi isso mesmo. é um bom ponto. Mas eu acredito que agora podemos retomar ali o resumo da rodada. Podemos. E o Avaí é aquilo, né? Perdeu em casa, vai ter que somar ponto fora, pega na próxima rodada do Bragantino aqui em Bragança, não é nada fácil. E depois pega o Santos na ressacada, complicado. E o Cuiabá, quem sabe, seja uma retomada, né? Como você comentou, pega o Botafogo na próxima rodada na Arena Pantanal. Acho que é um jogo muito vencível pro Cuiabá. Muito, muito vencível mesmo. E se vence o Botafogo lá, dependendo da combinação de resultados, tá fora da zona de rebaixamento. Então pode ser aí um recomeço pro time do Cuiabá. Antônio Oliveira é um treinador interessante. Eu tô um pouco ansioso aí pra ver o que ele pode fazer com esse elenco que ele tem em mãos. Quem jogou mais, o seu Neymar na fase boa? Eu e o Neymar na fase boa? Eu. Ô Neto, eu na fase boa, eu. E Lucão, seguinte, só teve um jogo hoje às 16, né? Atlético Goianiense 1, São Paulo 2. Aconteceu, já diria Dilcinho. O São Paulo venceu fora de casa no Campeonato Brasileiro. 2-1, 2 gols de Luciano. O São Paulo, inclusive, não vencia ninguém fora de casa, né? No intervalo de 4 dias, vence a Católica lá no Chile. Num dos maiores garfos que eu já vi na história do futebol. Eu acho que, cara, do que eu me lembro, só não é pior que aquele Corinthians e Boca do Amarília, porque o que aquele árbitro fez, criminoso. Mas Luciano marca 2 no Chile e marca 2 aqui também. Um de pênalti e outro ali numa falha da zaga do Goianiense, que ele faz um de bicicleta. São Paulo vence um jogo complicado contra um Goianiense lá em Goiânia. O Marlon Freitas fez de pênalti logo na sequência, inclusive, do primeiro gol do São Paulo. Marlon Freitas, que é inclusive um dos jogadores que pode assinar pré-contrato também. Acho um cara interessante, viu? Acho que vale ficar de olho nele. O meio-campista ali é tudo que o Rogério gosta. Exatamente, do jeito que o Rogério gosta, de graça então, melhorou. Mas queria saber de você aí, Lucão, as suas opiniões e impressões a respeito desta vitória. Primeira do São Paulo fora de casa, que tinha que acontecer, né? Porque digamos que era uma partida vencível e deixou 2 pontos passarem contra o Juventude no domingo passado. Foi lá em Goiás e trouxe 3 pontos para São Paulo. Cara, eu confesso que eu só consegui assistir o primeiro tempo. Achei o primeiro tempo bem abaixo ali, bem truncado. Com um pouco de superioridade para o Atlético Goianiense. É o que a gente fala da questão física do São Paulo. O São Paulo,
o lance do pênalti que resultou no gol do Luciano é um lance de tomada de bola do São Paulo no meio de campo, que se o time ele continuasse fazendo isso no decorrer do jogo, e de alguns jogos, o time de São Paulo teria muito sucesso. Mas a questão física pega muito no São Paulo. Tanto que vem há anos, São Paulo cai no segundo tempo e tem lesão e um monte de coisa. Conseguiu ganhar hoje, graças a Deus. No segundo tempo eu achei que São Paulo, bem dos lances, eu achei que São Paulo ele deu uma melhorada ali, principalmente depois do gol. São Paulo não passou tanto apuro assim. Quem veio do banco hoje jogou bem. Entrou depois, acho que entrou o Gabriel Neves, entrou o Éder, eu não O lembro mais quem. Rigoni, entrou o Pablo Maia também. Isso. E é bom que esses caras entrem bem para o São Paulo conseguir, o Rogério conseguir rodar o elenco, porque a gente vê o que precisa. Não é aquele elenco brilhante, mas com esses caras que a gente vai ter que contar. Não tem jeito. São Paulo, cara, o que aconteceu quinta-feira foi uma barbaridade. Inclusive, esse árbitro, os últimos jogos dele, com mais cartões, foram contra de partidas de times brasileiros. E, se eu não me engano, ele só expulsou jogadores de times brasileiros. Sim, não, é que a Conmebol tá pouco se lixando pro futebol brasileiro, né? Mas, pô, é absurdo. Esse cara não podia mais apitar na vida dele, é ridículo isso. É deplorável. Mas São Paulo jogou bem contra a Católica. Não jogou bem hoje, mas fez o que tinha que fazer. Mas ganhou, né? Era o que tava faltando. Era o que tava faltando. E, Caio, você cantou hoje junto com a torcida, Luciano? Não cantei porque eu acho isso ofensivo, mas o Luciano renasceu, né? Nesses últimos 2 jogos do São Paulo. Acho que tava faltando confiança pra ele, e ele conseguiu pegar essa confiança de volta. Tomara que outros jogadores também, como Rigoni, como Pablo Maia, que nitidamente estão sem confiança, e que se voltarem, agregam muito a esse atual elenco do São Paulo. E o Luciano, se ele conseguir jogar desta maneira daqui pra frente, é o companheiro ideal do Caleri. Eles conseguem ali dividir a responsabilidade no ataque, o time consegue ter mais variação de jogadas, coisas do tipo. Então tem que valorizar. Hoje teve pênalti pro São Paulo, não teve aquela palhaçada de quem bate, né? O Rogério falou que isso não ia mais acontecer, então na ausência do Reinaldo bate o Luciano, na ausência dos dois bate o Caleri. Luciano foi lá e depois fez um belíssimo gol ali no segundo, né? Uma puxeta ali dentro da pequena área na falha do time do Goianiense. E Goianiense que chega num momento complicado da temporada, né? Precisa tirar 2 de diferença para se classificar na Sula. Não tá bem também no Campeonato Brasileiro, é o primeiro time fora da zona. Precisava ter pontuado hoje contra o São Paulo, mas também achei um Goianiense bem abaixo do que podia ser feito. Então, vamos ver o que o Jorginho consegue entregar nas próximas semanas. E eu comentei dos desfalques, né? O São Paulo que pode ter, sem pensar na Sula, né? Pensando só no próximo jogo contra o Atlético Mineiro, 14 desfalques para a próxima rodada. É absurdo. O Rogério, assim como o Vitor Pereira que eu comentei, tirando leite de pedra. Porque não tem como, cara. 14 jogadores fora? Qual que escala um time assim? Contra o Atlético Mineiro. Eu acho que ele vai... Não que ele vá poupar, eu acho que ele vai com força máxima na Sul-Americana, e contra o Atlético Mineiro ele poupa pensando no jogo contra o Palmeiras, que já é na outra quarta-feira. Sim, perfeitamente. Até porque convenhamos que por mais que o São Paulo tenha garantido não, tenha feito uma boa vantagem, não está garantido o resultado na classificação. Ainda mais tratando de São Paulo. Então eu acredito que ele venha com força total. Talvez ele tenha achado ali um meio campo que ele de fato gostou, por mais que tenha peças ali que não me agradem. Qual? Igor Gomes. Não acho o Igor Gomes importante, não, para esse esquema tático do Ceni? Eu acho que cara. Tanto ele, no primeiro tempo o que eu vi, tanto ele quanto o Igor Vinícius são jogadores em tese importantes pelas características físicas ali, eles são rápidos, eles estão no campo inteiro, mas eles são burros. Então, para mim, um jogador que não tem QI de futebol não adianta nada. Eu prefiro... Eu até concordo, mas o do Igor Gomes eu discordo. Eu acho que ele vem melhorando bastante. E tem o Gabriel Neves também, que subiu muito de produção nos últimos jogos, né? Sim. O Patrick vem jogando bem também, importante ressaltar. E eu acredito que, por mais que eu não queira, o Reinaldo ele vai continuar sendo titular. Por muito tempo. Por muito tempo. Porque vai renovar. Infelizmente.
Eu ainda bato na tecla, por mais que porque o São Paulo não tem dinheiro. Mas eu traria o Abner do Atlético Paranaense. Eu ainda sonho com esse dia dele chegar e calar minha boca de tanto que eu elogiei ele. Perfeito. O Reinaldo não sai, cara. O Reinaldo não sai, não adianta. Ele vai ficar aí, vai renovar e a gente vai ter que aturar. Paciência, a vida que segue. Enfim, Rogério Ceni tem um plano. Deixem o homem trabalhar, né? Como ele comentou numa recente entrevista coletiva. Ele é o cara certo pro São Paulo. E eu acredito no trabalho de Rogério Ceni. Tomara que ele foque na Sul-Americana, porque eu acho que essa Sula tá bem vencível, viu? Muito, muito, muito boa pro São Paulo, vai se configurando. Então eu iria por ali e eu não acho que vai eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil, então foca na Sula. E aí o Tricolor, Lucão, deu aquela respirada, né? Foi a 22 pontos, é o 7º, só tá a 2 ali do G6, o Fluminense que fecha. E o Goianiense, como eu comentei, é o 17º lugar, o primeiro fora da zona de rebaixamento, empatado em pontos com o Goiás. E aí eu já faço aquele gancho para América Mineiro 1, Goiás 0 no Independência, gol de Henrique Almeida. Eu queria fazer um comentário sobre o Henrique Almeida. Diga. Eu tava assistindo o jogo, né? O primeiro tempo foi bem ruim. No segundo jogo melhorou. O América voltou um pouquinho melhor. E aí o Goiás, pra variar, né? Quando tomou o gol, decidiu jogar. Sendo que dá pra você ver que aí o Jair Adventure, né? Tem peças pra fazer esse time jogar, mas ele prefere ficar na defensiva, né? Mas é a característica dele, tudo bem, vamos respeitar. Queria destacar também o Pedro Raul, que tá jogando muita bola, viu? Ia falar disso, o primeiro tempo era só bola nele. O segundo também foi. E ele ganhou a maioria das bolas. É que ele joga praticamente sozinho. Quando entrou o Nicolas no segundo tempo, deu uma melhorada. Mas era pouco tempo ali, o América tava bem fechadinho. E o Mancini soube responder bem às trocas do Jair Ventura. Aí beleza, entrou o Henrique Almeida. Aí eu tô jantando, né, olhando o jogo. Eu falei, puta, Henrique Almeida, velho. Como que o América Mineiro vai fazer um gol com o Henrique Almeida? Deu 2 minutos. Gol dele. Gol do América, gol do Henrique Almeida. Eu sigo aí zicando ou não zicando jogadores de futebol. É um negócio impressionante. E quase que ele fez o segundo, inclusive. Ia ser um golaço, tá? Ia ser um golaço que ele meteu na trave. Ele entrou muito bem. Cara, eu ia falar um negócio também. Que agora que ele voltou, o Wellington Paulista, ele não é um jogador craque, brilhante. Mas ele é um dos atacantes assim que eu vejo que ele tem o seu papel, ele é importante para o time de fato. Sim. Tanto que o América que ganhou muito bem contra o Botafogo no meio de semana. 3-0, né? O Botafogo tá eliminado da Copa do Brasil, né? Tá praticamente com a vaga garantida. Jogou melhor que o Goiás hoje. O Goiás é esse negócio que você falou. O Goiás, ele precisa tomar o gol para querer jogar. Não tem aquele elenco brilhante, mas dá para fazer, dá para ser um pouco mais corajoso. E tentou reagir muito tarde. O América soube reagir. Eu soube segurar ali o abafa que o Goiás ofereceu e saiu vencedor e merecido. Sinceramente. Goiás que tá empatado, como você disse, com o Atlético Goianiense em número de pontos, só que eu acho que, tá tudo empatado, mas eu acho que o Goiás tem 2, 3 gols a menos do que o Atlético Goianiense, mas os times estão literalmente empatados em vitórias, empates e derrotas, a pontuação mesmo, o saldo mesmo. É só esse fator que está determinando o Goiás estar na zona de rebaixamento hoje. E o América com 18 pontos ali em 13º. Deu uma respirada, né? Vitória muito importante do América. Exatamente. Deixou a zona de rebaixamento. Empatado com Botafogo, Avaí, Curitiba, Bragantino e Ceará. E aí você comentou sobre o Wellington Paulista, né? O Aloísio estava machucado, não jogou. O Wellington Paulista se machucou e o Henrique Almeida tomou o 3º amarelo, não joga o próximo jogo. E o Paulinho Boia, que estava emprestado do Metalist da Ucrânia, voltou, ou seja, o América não tem centroavante para a próxima partida. E, cara, eu queria fazer um comentário também. Jogador para ficar de olho aí, hein? Galera que gosta de modo carreira, essas coisas. Tem um zagueiro no Goiás chamado Ian Souto. Olho nesse moleque, viu? Olho nesse moleque que ele... Cara, achei bola. Bola rápido, novo, tem acho que 1,90, alguma coisa assim. É um jogador bem interessante desse time do Goiás. Bem interessante, viu? E tem apenas 20 anos. Abriu o aí, ó, São Paulo e tal. Ele é zagueiro pela direita. Difícil achar zagueiro canhoto no futebol brasileiro, hein? Bom, né? Eu digo. Infelizmente. Muito, muito difícil. Mas é um cara pra ficar de olho. E só pra fechar, por mais que... Acho que Goiás e América Mineiro não caem. Tem time muito pior que esses dois. E acredito que eles beiram ali a zona de rebaixamento, mas dificilmente serão rebaixados.
Uma questão que você acha, uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. E aí, Lucão, falando em briga pelo rebaixamento, né? A gente teve aí o jogo do apagão, que foi Coritiba e Fortaleza. O jogo ficou mais de 30 minutos paralisado, porque acabaram as luzes do Couto Pereira. E aí, quando voltou, Léo Gamalho, o Ibra brasileiro, brilhou. Abriu, gostou do gancho aqui? A puxada que eu dei? Tá, não tinha luz. Gostei. Voltou o brilho. O Léo Gamalho abriu o placar. Abraão empatou para o Fortaleza aos 39 do segundo tempo, tá? O Abraão empatou. E aí o José Hugo foi lá aos 48 para garantir a vitória heróica do Coritiba, que não vencia há muito tempo. Vitória muito importante para o Coxa também, que começou muito bem, né? E aí teve um declínio grande. Teve alguns jogadores machucados, aí tem toda a questão do elenco que não é lá essas coisas. Vinha de 4 derrotas, vence o Fortaleza, que segue na lanterna, e aí a coisa já vai ficando complicada, porque do Fortaleza pro Atlético Goianiense são 7 pontos, então seriam pelo menos 3 rodadas que o Fortaleza teria que tirar de diferença desses clubes. Estamos na 15ª, só faltam 4 jogos para terminar o primeiro turno. Eu não queria dizer isso, mas eu acho que o Fortaleza vai acabar caindo, viu? Eu já começo a travar só um milagre pro Fortaleza não cair. Jogou melhor, propôs mais o jogo, mas é um time instável. Do mesmo modo que ele faz o gol, tem uma dificuldade ali de pontaria, por mais que tem um volume maior de jogo. O time faz o gol e meio que, os caras parece que já missão cumprida, fizemos o gol, agora meio que já era, meio que vira a chave. Fortaleza muito displicente. Ô Lucas, o gol do José Hugo foi a assistência do goleiro. Não, é muito... Foi um bico pra frente, pô. É muito... A falta de foco é muito grande, volume de faltas também que o time faz. Foram 22 faltas do Fortaleza, o dobro do Coritiba. Isso que o Coritiba teve um jogador expulso ainda, o Natan. Sim, logo na sequência saiu o gol do Fortaleza, né? Então, é muito difícil, que a gente vinha falando do Vojvoda. O Fortaleza que jogou melhor que o Estudiantes, eu achei que jogou melhor que o Estudiantes na quinta-feira. Aconteceu. Mas é exatamente. E aconteceu o que a gente vem falando. Fortaleza fez o gol e tomou um empate, quase em seguida. Então é um time que você não sabe o que esperar. Não sei se é questão de cansaço, não sei se o vislumbre da Libertadores ainda é grande, mas a gente não sabe o que esperar desse Fortaleza. Que mesmo com as estatísticas ali meio que a favor, o time não ganha. E é aquele negócio que a gente falou agora há pouco. Se o Fortaleza perder na quinta-feira, eu acredito... O que não seria um absurdo, né? Tudo bem que esse Estudiantes é muito pior do que o Estudiantes da fase de grupo, mas é difícil ganhar lá. Muito difícil. Muito difícil. Se Fortaleza não conseguir... Não vou chamar de milagre, porque o Fortaleza tem material para ganhar, tem futebol para ganhar. Mas se Fortaleza cair da Liberta, eu acho que o Vojvoda cai. Que não é só questão de... Pro cara ter peito para manter um treinador que não vem dando, que já está numa sequência ruim de resultados, por mais que tenha conquistado títulos, tenha conquistado uma vaga inédita para a Libertadores no ano passado, só que o Fortaleza, ele ressaltando, conquistou essa vaga na Libertadores do ano passado pela gordura que ele conseguiu ali no primeiro começo turno, do Brasileiro, né? No primeiro turno até mais ou menos a metade ali do segundo turno. Que teve um período que o Fortaleza ele ficou uma boa quantidade de jogos sem ganhar. Tanto que tomou um vareio do Fortaleza, acho que foi 4-0 o jogo. E quase culminou com a demissão do Vojvoda. Então é um time que a gente tem que ficar de olho. Tem as competições, ganhou do Ceará na Copa do Brasil. Tem jogo de volta aí. Caminhou a classificação, né, na Copa do Brasil. Exato. Mas é aquele negócio, a gente não sabe o que esperar desse time. Se você é o presidente do Fortaleza, se o Fortaleza cai agora pro Estudiantes, você demitiria o Vojvoda? Agora não, mas se continuar assim até a 19ª rodada, eu demitiria. O foda é que não tem ninguém. Não demitiria. Vai demitir o Vojvoda pra trazer quem? O Zé Ricardo tá... Não, o Zé Ricardo não tá livre não, o Zé Ricardo foi pra fora. Ele foi pro Japão, né? Tava no Vasco, foi pro Japão. Coitado do Vasco, inclusive, que trouxe o Mauricinho lá. Mas, cara, eu realmente não demitiria o Vojvoda, porque eu acredito no trabalho dele. Hoje o Fortaleza não jogou bem, beleza, mas o Fortaleza mesmo nas partidas que ele perdeu, ele jogou bem. Ou nas que ele empatou, né?
Então você vê que tem um negócio ali, mas a bola não entra. E aí nem sempre é culpa do treinador, né? A gente tem que também colocar um pouquinho na conta dos jogadores, como por exemplo, tomar um gol com 1 minuto de jogo. Difícil, né? Aí todo plano que o treinador montou pra partida vai pro saco. E queria destacar também o belo cabelo do Léo Gamalho. Gosto do Léo Gamalho, acho um atacante bem interessante. E fico feliz pelo Coritiba, eu acho que esse time é promissor, tem boas peças, tem um bom treinador também, o Morinígio, então eu acredito aí que o Coxa, se conseguir encaixar uma boa sequência de vitórias, consegue ter um segundo turno mais tranquilo. Que é uma arapuca! E eu vi que teve gente aí malamada que não gosta dessa frase. É uma arapuca, só que é uma arapuca triplicada. E aí, Lucão, quem fecha essa 15ª rodada? Amanhã, em Bragança, Bragantino e Botafogo. Queria saber o que você espera desta partida que encerra a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu espero uma vitória do Bragantino. Cara, eu acho o seguinte. Ou esse jogo vai ser muito bom, ou ele vai ser muito ruim. E aí, se ele for muito bom, o Bragantino ganha. Se ele for muito ruim, dá empate. Você não acredita em nenhum cenário que tenha uma vitória do Botafogo? Cara, difícil, viu? O Botafogo tá jogando muito mal. O Botafogo tomou 3 do América Mineiro. Então, complicado, viu? Bem complicado. O Botafogo aí que prometeu se reforçar bastante agora no meio do ano. Está com dificuldade de contratar jogadores, mesmo tendo grana. E muito se põe a responsabilidade nesses problemas com a torcida que o Botafogo teve nos últimos meses. Então, parabéns aí à organizada do Botafogo, seus animais, que estão afastando jogadores do clube. Eu não acho que o Botafogo caia, mas o Botafogo vai ficar ali no meio de tabela, o que de certa forma também não tá ruim pro primeiro ano desse novo projeto. E o Botafogo pega o Bragantino, que parecia que ia começar a, sabe, responder, mas aí empatou aqui, já perdeu ali, é o 14º. Ambos os times têm 18 pontos, na verdade, né? Então é uma partida muito importante pra ambos. Mas é isso, eu acho que dá uma vitória do Bragantino com uma certa tranquilidade ou o jogo empata. Cara, é um bom ponto. Eu acho o Botafogo tem muita coisa para arrumar ainda. Tem essa questão do dinheiro, mas né, não tá conseguindo contratar. E nem jogar, né? Tentou a questão que eu vinha falando da transição defensiva do Botafogo, que era muito, mas muito horrível. Agora só tá horrível quando colocou os 3 zagueiros ali. O Cuesta tá jogando muito bem. Inclusive, o Carly voltou a jogar bem, mas é aquele negócio, a zaga já é um pouco mais experiente, não tem ninguém ali para marcar na frente da zaga. O estilo de jogo que está sendo tem implantado, o Tietê e o Oyama, ou o outro que eu esqueci o nome. Do Tietê, Oyama e Patrick de Paula, o que mais marcaria é o Oyama, mas também não é lá essas coisas, porque Patrick de Paula e Tietê não marcam ninguém. O Patrick de Paula, eu acho que ele nem tá jogando, inclusive. Joga pouquíssimo, Patrick de Paula. Então, não me agrada o estilo de jogo do Botafogo. Antes eu até tinha uma certa esperança, porque o Botafogo vendia muito caro as derrotas, mas, cara, tem que fazer muita coisa ainda para esse time ser bom e se manter na Série A. Ou se tem. E eu acho que também não dá pra colocar tudo na culpa dos jogadores, não. O Luiz Castro também tá devendo bastante nesse time do Botafogo. Mas pelo menos é um elenco que a gente sabe que pode entregar mais, que pode apresentar resultados melhores, né? Então, como eu comentei, dificilmente cai, assim como o Bragantino também não, mas eu acho que são 2 grupos que nesse brasileiro vão brigar ali pelo meio da tabela, porque, cara, se você pegar ali do Flamengo pra cima, os 8 primeiros, acho que todos jogam melhor do que Botafogo e Bragantino, pelo menos nesse momento da competição. Então, dificilmente esses clubes, se a gente manter essa média, conseguem subir. E aí, Lucão, como então a gente encerra, né, esta 15ª rodada? A gente tem ali no G4, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Corinthians, seguidos por Internacional e Fluminense. Se o campeonato termina hoje, esses 6 estariam na Libertadores e estariam rebaixados Goiás, Cuiabá, Juventude e Fortaleza. E aí, pra fechar, né, antes ali das considerações finais, do calvo da rodada, por aí vai, temos Libertadores também, Lucão. E quero ouvir de você aí que tá acertando todos os palpites ultimamente. O terror das casas de apostas. Começando por Atlético Mineiro e Emelec 1-1 lá no Equador. Queria deixar aqui os parabéns pro Alan também, que mesmo com o VAR deu uma cotovelada no zagueiro do Emelec e complicou o Atlético Mineiro. E pro Hulk, que perdeu um pênalti também. Parabéns pros dois. Complicaram um jogo que estava fácil. Acho que o Galo seja eliminado, mas poderia ser mais tranquilo, sabe? Eu vou... que eu sempre costumo deixar uma zebra, né, nos palpites. Eu acho que o Galo vai cair. 1-0 ou 2-1. O Galo vai cair? 1-0 ou 2-1 pro Emelec. Você acha que não tem Galo e Palmeiras nas quartas? Acho.
Ô, louco. Ó, Ele- torcida atleticana, já eles- sabem quem cobrar. Ainda Se mais cair. pela expectativa que estão colocando, eu acho que vai dar Emelec. Se cair o turco, cai? Cara, eu acho possível, mas eu não demitiria. Também não, a não ser que caia pro Flamengo, aí realmente complica pra ele. Mas eu vou no oposto de você, eu acho que dá Galo com uma certa tranquilidade, 2-0. E aí, cara, temos esse que pra mim é o principal jogo desta fase, Boca Juniors e Corinthians na Bomboneira, depois de um 0-0 na Neoquímica Arena. Da Boca nos pênaltis. Cara, eu ainda acho que dá Corinthians, mesmo não sabendo quem o Vitor Pereira terá à disposição pra escalar. Pelo que a gente comentou, né? O sistema defensivo do Boca é uma merda, mas jogar na Bomboneira é muito difícil. Tem que ver quem o Corinthians vai conseguir levar, mas não sei, eu tô achando que o Cássio vai fechar o gol, o Corinthians vai achar um golzinho ali e vai eliminar esse time do Boca Juniors. E fora que é impressionante como a gente ressaltou que o Corinthians passaria e eu no palpite eu simplesmente cravei que o Boca vai passar. Não, tem padrão nenhum, né? Então, é porque, cara, é igual os jogos do São Paulo. Eu quero que o São Paulo ganhe, mas eu tenho que ser realista. Não, exato. Eu acho que o Corinthians passa, mas se o Boca passar, não será uma surpresa, entendeu? Porque Então, pode ser, cara, o Sub-13 do Boca jogar na Bomboneira é um inferno. Libertadores, os caras podem ter o pior elenco da América do Sul, que é difícil ganhar lá. O Corinthians tinha que ter ganhado aqui. exatamente. Não conseguiu, né? Agora se complica, mas eu vou de Timão, acredito aí nos miúdos de Vitor Pereira. Teremos também no Paraguai, Libertad e Atlético Paranaense, 2-1 pro Furacão no primeiro jogo lá na Arena da Baixada. Jogaço também, hein? E eu acredito que o Atlético passe e 2-0 para o Atlético. Eu acho que dá 1-1 e o Atlético se classifica. Temos aí também jogo treino, né? Palmeiras e Cerro Porteño no Allianz, 3-0 pro Palmeiras na primeira partida. Não, 1-0 pro Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai meter 3 de novo, mesmo com o Abel poupando. E aí, outro jogo bom, viu? Eu acho que esse aqui tá em aberto, mesmo com o Flamengo tendo vencido lá. Flamengo e Tolima no Maracanã. Tolima que bateu o Atlético Mineiro aqui, viu? Cara, é um bom jogo, hein? E esse time do Tolima não é ruim, esse time do Tolima é bom. E tinha muitos desfalques no primeiro jogo. Se repetir a escalação do jogo de quarta, agora sim o Andreas, colocar ali o Diego e o subóbito na zaga, que é Davi Luiz, Felipe Luiz e o Rodinei que não marca, só apoia. Vai ser difícil pro Flamengo. Mas como eu já meio que dei a zebra ali pro Emelec, eu acho que o Flamengo passa. Eu também acho que o Flamengo passa, mas é isso, entendeu? Depois de Corinthians e Boca, é o jogo mais difícil que os brasileiros têm, porque esse time do Tolima aí é enjoado. Se não fosse o Santos, o Flamengo teria se complicado nesse primeiro jogo. E aí, pra fechar, Estudiantes e Fortaleza, 1-1 aqui no Castelão. Acho que Fortaleza passa. Eu acho que Fortaleza será eliminado. 2-0 Estudiantes. Igual contra. Eu acho que acontece um milagre igual contra o Colo-Colo. Cara, não seria impossível. Se jogar o que jogou contra o Coritiba hoje, fica difícil. Mas se apresentar o futebol que vinha apresentando nos últimos jogos, o Fortaleza tem sim chances. Até porque é aquilo que eu falei. Esse Estudiantes é um Estudiantes bem diferente do que jogou a primeira fase. E é um Estudiantes diferente também do que jogou a primeira partida, né? O Estudiantes jogou ali com um atacante só, com certeza vai jogar com 2 dentro de casa. Então eu acho que dá os argentinos. Então, aqui pra mim, né? Só o Fortaleza ficaria de fora. E pra você, só o Galo ficaria de fora das quartas? Galo Isso. e Corinthians, né? Falou que o Boca passa. Isso mesmo. É complicado, hein? Complicado. Saberemos na semana que vem. Quem acertou, quem... Eu vou começar a anotar, porque eu esqueço as coisas que eu falo. E aí fica difícil. Sabe qual é o grito de guerra de nós aqui? Bate assim no peito da pessoa aí, do teu amigo que tá do teu lado. Pode falar pra ele assim, de um do outro. Bate e fala pra ele assim, ó. Palmeiras é grande. Bate aí, bate. E vamos lá, Lucão. Quero saber aí de você, o seu destaque positivo, né, o seu calvo da rodada e o seu destaque negativo desta 15ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Positivo, o calvo da rodada pra mim seria o Fred, pelo menos. Pra mim também, hein? Pra mim também, Dom Fredon. Seria o Fred, mas pelo o futebol que foi apresentado, eu tô entre Luciano e Germancano. Mas como tem o Fred mal das vistas fazendo gol no Cássio, pô. Como que o cara não é o calvo da rodada? Então, mas como tem a questão da torcida gritar Luciano, sem ele ter feito nada, o Cano pra mim é o calvo da rodada se não tiver a menção honrosa pro Fred. E eu vou de Fred. Já vou adiantando que eu vou de Fred. Decepção é o sistema defensivo do Fortaleza. Mais uma vez entregou a paçoca. Time na lanterna,
E todo mundo triste. Eu fiquei em dúvida da minha decepção entre Santos e Fortaleza, mas é que o Santos jogou contra o Flamengo, né? Querendo ou não é fácil, então eu também fico com Fortaleza. Porque o Santos, ele entrou pra bater no Marinho e no Gabigol, né? E não conseguiu, né? Então fica difícil. E não conseguiu ambos e acabou foi tomando 2 no lombo e perdendo em casa. Então, perfeito. Estamos aí na mesma em relação ao destaque negativo. Fica para o time do Fortaleza. Lucão, por favor, os seus 2 centavos, o seu encerramento. Manda um abraço, um beijo aí para as pessoas que você ama. Deixa o seu recado. Aquele negócio de sempre, né? O Tucão acabou de abrir a porta aqui, cantou algumas coisas, mas enfim. Um abraço para ele. Siga a gente nas redes, compartilhe o nosso trabalho, comenta aí, dê sugestões. Um pouquinho mais para frente, não sei se é essa semana ou na outra, mas a gente vai abrir um espaço para perguntas para a gente abordar, tanto nas redes quanto aqui no podcast. Não só perguntas, comentários também. Por favor, pessoal, desde que seja algo respeitoso, entendeu? Que você não seja babaca, não seja preconceituoso, essas coisas. E que não nos ofereça risco de processo. Se oferecer risco de processo, não faz, nem será dito aqui. Mas, por favor, sejam civilizados, né? Pro próximo episódio, a gente vai abrir essa caixinha de perguntas aí. E é isso, eu espero que todo mundo tenha uma excelente semana, que continuem ouvindo o nosso trabalho, que está cada vez melhor, ou pior, né? Sim, tá muito bom. Tá melhorando bastante. Depende do seu ponto de vista e do seu ódio pela gente. E eu acredito que seja isso hoje, Caio. Perfeito, Lucas. Faço das suas as minhas palavras. Então, pessoal aí que nos escuta, né, nossos queridos ouvintes, não se esqueçam de, independente da plataforma em que você está escutando, né, compartilhe, deixe like, deixe comentário, se inscreve, essas coisas. Ajuda aí no desenvolvimento do nosso trabalho e no crescimento do projeto, que aí a gente vai conseguir fazer cada vez mais, vai ter mais periodicidade, mais episódios, pipipopopó. Esse tipo de coisa. Gostaria de agradecer a participação do Lucas e de você que nos assiste. Voltamos então na próxima segunda-feira aí para falar sobre o mundo da bola do futebol brasileiro. Um forte abraço, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.